Então, vamos dar continuidade, né? Nesse tempo que o Senhor nos preparou. E gostaria de orar. Senhor Deus, muito obrigada por esse momento de estarmos juntas em Tua presença. Obrigada, querido Espírito Santo, que tem sondado nossos corações, tem trazido a palavra ao nosso coração. E essa palavra que é a verdade, que é a realidade de todas as coisas, possa verdadeiramente penetrar no nosso interior, operando e nos levando a ver Cristo, a contemplar a face de Cristo, a conhecer a Cristo, a ouvir a voz de Cristo e sermos transformados pela obra Tua, ó querido e doce Espírito Santo. A palavra é Tua, continue a falar aos corações e traga a nós ouvidos atentos, Senhor, para podermos ouvir a Ti. Nós desejamos isso, Senhor. Abençoa-nos, guarda-nos nesse tempo em Tua presença. Muito obrigado, Deus, por este momento, em nome de Jesus. Amém. Então, queridas irmãs, eu estava até em dúvida aqui, né, até tinha pensado em duas palavras, né, para estar compartilhando e, digamos, dando continuidade nisso que a Marisa trouxe. E meditando no Salmo 77, só quero dar uma pincelada, mas depois eu gostaria de entrar numa outra passagem. Salmo 77. Esse salmo é muito interessante, porque ele vai tratar justamente dentro do que a Marisa compartilhou, né, sobre alguém, o salmista, né, Asaf, falando, né, e levantando um clamor a Deus, né, nas madrugadas, né, no dia da angústia dele, no dia da aflição dele, no dia, digamos, das suas preocupações, das suas ansiedades. E ele, ali no versículo 2, no versículo 1 diz que ele clamou, levantou a sua voz. E essa palavra, ela quer dizer que ele gritou, ele manifestou de uma forma muito intensa aquilo que estava no coração dele. E também fala que Deus se inclinou para ouvi-lo. Então, vários outros salmos nós vemos que Deus é um Deus que se inclina. E para se inclinar, precisa se abaixar. Então, Deus, na sua soberania, na sua grandeza, Ele se inclina para nos ouvir. E Ele não só se inclinou, mas Ele também desceu, né, na forma, né, no seu Filho Jesus, Ele desceu e andou aqui no nosso planeta, nossa Terra aqui, e nos mostrou a sua face, mostrou a sua glória e também nos ouviu. Então, nesse salmo existem 3 selás, 3 momentos de pausa. E eu acho que isso é tão importante, né? Porque nós ouvimos tantas coisas, né, irmãs? Ouvimos tantas ministrações, tantos assuntos que não são novos para nós, mas muitas vezes nós não nos aquietamos diante de Deus, no sentido de silenciar, para realmente ouvir. E temos aqui 3 selá. No versículo 3 tem o primeiro selá, que diz que lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me
e o meu espírito desfalecia. Então, o salmista estava numa situação de queixa, estava se queixando para Deus. Por que isso? Por que aquilo? Minha alma está angustiada, estou angustiado. Então, era um período de queixa. E ali diz, e o meu espírito desfalecia. Isso quer dizer assim, que ele chegou no momento que, tipo assim, não adianta mais. Estou cansado, não quero mais saber. E ali tem uma pausa, tem um selá. E depois, no versículo 4, eu acho muito interessante esse versículo, porque diz assim, sustentaste os meus olhos acordados. Então, Deus manteve os olhos do salmista acordado, para poder falar ao seu coração. Manteve, não deu sono para ele não conseguiu dormir. E nesse momento, então, Deus começou a chamar ele para lembrar dele de tudo aquilo que Deus já tinha feito. Então, como é importante nós, muitas vezes, no momento da angústia, no momento da ansiedade, dentro do que a Marisa falou, como é importante nós realmente termos uma quietude e lembrar daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus já te ensinou, daquilo que Deus já ministrou. E ele, então, vai permitindo Deus falar e ele questiona, acaso a misericórdia do Senhor acabou? Será que ele não está mais fazendo prodígios? Será que ele não está mais me ouvindo? E no versículo 11 diz assim, eu me lembrarei das obras do Altíssimo. Depois, no versículo 12, meditarei. Depois diz, tu és o Deus que fazes maravilhas, no 14. Com o teu braço remisse o teu povo, os filhos de Jacó. E tem aqui mais um selá. Então, ele começa a relembrar, Deus começa a ministrar o coração dele, lembrando ele de tudo aquilo que ele já tinha feito. Então, mais uma pausa. E depois ele vai falando, e aí já de uma outra postura, ele vai reconhecendo que Deus é um Deus de milagres. E o versículo que eu acho muito maravilhoso, 19, que diz, o teu caminho é o mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são reconhecidos. Então, ele estava dizendo, a maneira com que Deus age, não deixa rastro, não deixa marcas, não deixa, porque é uma maneira sobrenatural. E nós precisamos ter a fé para crer nesse poder e receber esta bênção. E aqui daí tem mais, depois um outro selá. Então, que essa noite nós também, de alguma maneira, penso que o Senhor conhece o coração de todas nós, sabe daquilo que nós temos uma necessidade. Então, que o nosso coração esteja sensível para deixar que o Espírito Santo ministre, fale, te dê uma quietude para que tu perceba o que eu tenho, o que Deus quer comigo, o que eu preciso, qual a minha atitude, Mas o que eu gostaria de repartir com vocês está no livro de 1 Reis. Então, só para fechar essa questão de nós realmente aquietar o nosso coração, termos um selá, para que o Senhor encontre em nós espaço para ministrar. 1 Reis, capítulo 17. É uma passagem bem conhecida, mas que é uma palavra que o Senhor me trouxe algum tempo atrás, e eu tenho o hábito de escrever, e aí vou guardando e, de vez em quando, eu vou buscando aquilo para refrescar a memória e também, de repente, buscar algo novo do Senhor. Então, ali no versículo 8, a história da viúva de Sarepta. Diz assim, então veio a palavra
a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse Elias: vês aí, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Essa história, nós vemos aqui a história de uma viúva de Sarepta, O nome dela não é falado, não sabemos o nome dela. Sabemos, sim, do local onde ela vivia, que é Sarepta. Sarepta significa, em hebraico, refinador de prata. E no grego, casa do ourives ou fornalha de fundição. E essa cidade, era um vilarejo fenício, ligado a Sidom, e era também, os fenícios era de quem Jezabel era oriunda. Isso está em 1 Reis, capítulo 16, 31 a 33. Então, Jezabel, que todos nós conhecemos a história, ela era Ciro-fenícia. Então, ali a gente já vê a misericórdia de Deus para alcançar os homens. Elias estava fugindo de Jezabel e foi justamente lá na terra dela que ele foi acolhido por uma viúva que não tem nome. Não tem nome. E
que nós vemos? Que Deus envia essa viúva, e como que Elias encontra essa viúva? Encontra ela trabalhando, né? Ela não estava ociosa, né? Ela estava lá juntando os gravetos, ela estava trabalhando, ela estava não na sua casa reclamando da seca, né? Mas vou ver o que eu ainda posso fazer com o que eu tenho, né? Então, muito interessante. E ele, então, o que ele faz? Ele pede para ela um copo d'água e depois ele pede para ela fazer um pequeno bolo para ele e trazer primeiro para ele comer. Interessante. Ó, você traz primeiro para mim. E ela diz, mas só tem um pouco, vai dar para fazer e acabou, né? E este versículo aqui, né, nós vemos um princípio muito interessante que permeia todas as Escrituras, que é o princípio do servo, né? Princípio presente em toda a Escritura. O servo deve dar primeiro ao seu senhor e depois pode sentar-se para comer. Este é um princípio. Podemos ver lá em Lucas capítulo 17, se você tem sua Bíblia, quiser abrir. Lucas 17, 7 e 9. Diz assim: E qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando, a quem vindo ele do campo logo dirá, chega e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me a ceia e cinge-te e serve, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Outro texto está em Marcos capítulo 12. Marcos 12, 42 e 43. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo, e chamando seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. E vamos também ver em Filipenses capítulo 2, 7. Filipenses 2, 7. Podemos ler até o 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, nós vemos aqui Jesus, o servo por excelência, né, que esvaziou-se a si mesmo e se deu primeiramente a Deus, né, fazendo a vontade de Deus e também morrendo na cruz por cada uma de nós aqui. Então, como isso é importante, esse princípio do servir, né? Nós, na natureza humana, nós sempre queremos ser servidos, né? Isso é uma coisa da natureza humana. Nós queremos ser servidos ou nós queremos ser reconhecidos no nosso serviço. E o princípio do servo é dar, né? É sair de si em direção ao outro, né? Sem pensar numa recompensa. E isso só é possível por meio de Cristo, né? Cristo em nós, o servo perfeito. Então, Ele nos capacita, Ele nos ajuda a viver esta verdade, né? Lembramos também de Maria, né? Maria, irmã de Marta, ela escolheu a melhor parte e sentou-se aos pés de Jesus. Mesmo no momento de crise, né, que estava vivendo essa mulher ali, Elias, toda aquela situação, né,
Todos nós passamos por momentos de crise, né? A Marisa compartilhou, né, dentro das preocupações, das ansiedades, né? Então, são momentos que cada uma de nós passa. Pode ser crises existenciais, né? Às vezes pode ser crises no relacionamento homem e mulher, no casamento. Às vezes crises no meio da igreja, entre irmãos, dificuldades que nós enfrentamos. Então, nós sempre, de alguma maneira, na nossa jornada, na nossa caminhada, nós enfrentamos crises, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos adversidades, né? Então, assim, no meio dessas crises, Deus pode pedir algo para nós que, às vezes, até é ilógico, né? Às vezes até não tem muita lógica o que Deus pode nos pedir em momentos nessas situações. Mas se houver obediência à sua voz e aos seus princípios, Ele nos leva a toda a sua provisão, né? Então, ali aquela viúva, poxa, eu só tenho um pouquinho de farinha, só tenho um pouquinho de azeite. E agora eu vou ter que fazer para ti, né? Primeiro, mas eu vou obedecer. Então, houve ali nela uma obediência. Ela era uma mulher, não era uma mulher do povo judeu. Ela era uma mulher fenícia, né? Elias chegou lá do nada, diz que era um profeta de Deus, e ela obedeceu. Então, no versículo, voltando lá em 1 Reis, vou deixar lá agora. No versículo 14, depois que ela fez isso, o que Elias disse? Que a farinha da panela não se acabaria e o azeite da botija não iria faltar, até o dia que o Senhor desse chuva sobre a terra. Então, o que ela estava dizendo? Que o suprimento, o que Elias disse? O suprimento natural, ele não vai faltar. E também não vai faltar o suprimento espiritual no meio dessa crise. Até a chuva vir, não vai faltar nada para ti. E o pão aqui nos fala de Cristo, né? Ali em João, capítulo 6, do verso 32 ao 35, fala que Jesus é o pão da vida. Que Jesus é aquele que desceu, o pão vivo que desceu dos céus. Então, ele diz que quem tem fome deve ir a Ele. E toda a nossa fome, tudo que nós necessitar, está nele. Então, Cristo é a nossa suficiência. No meio das crises, no meio das dificuldades, no meio das ansiedades, no meio de tudo aquilo que nos apresenta, é Cristo que vai nos suprir. Então, aqui é algo assim que, um anelo do meu coração, tem sido minha oração. Senhor, eu quero te ver. Eu quero te conhecer. Eu quero tocar em ti. Eu quero ser tocada por ti. Eu quero que alimentada por ti todos os dias. Porque é Ele que nos supre. Não são pessoas que nos suprem. Não são ministrações de outras pessoas que nos suprem, né? Não são distrações, né? Como nós temos hoje tantas distrações, tantas coisas que nos levam no nosso dia a dia para fora dessa comunhão, desse alimentar-se de Cristo. Então, Cristo é o que nós necessitamos em momentos de bonança, mas também nos momentos de crise. É Ele que vai nos suprir, é Ele que vai nos alimentar, Ele é a nossa provisão. Como aqui também diz, e o azeite também não. O azeite fala do Espírito Santo. Então, nós temos, né, amadas irmãs, nós somos de Cristo. Cristo está em nós. É Ele que vai nos nutrir.
É Ele que vai nos conduzir à suficiência, à provisão. É nele e é Ele, né? Isso é algo que realmente nós precisamos. A vida é tão corrida, né? Tão corrido. Quando vê, passou o dia, quando vê, passou a semana, quando vê, passou o mês. E aí, quanto tempo eu tive aos pés de Cristo? Quanto tempo eu me alimentei, me nutri da palavra de Cristo? Não só ler, mas nos nutrir, né? Senhor, aqui é a tua palavra é viva. E aquilo que é vivo, ele tem que gerar algo dentro de nós, né? Precisa gerar. Senhor, estou passando essa aflição, mas me dê de ti mesmo. Eu quero a ti mesmo. Então, essa vida diária com o Senhor, ela realmente nos faz toda a diferença. E a presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai renovando a nossa mente, que é o Espírito Santo que vai fazendo o processo de transformação, né? Esse milagre de transformar nossa maneira de pensar, esse milagre de fazer nós vermos e contemplarmos a glória de Cristo, é o Espírito Santo em nós. Só que o Espírito Santo, ele anela para que nós também nos enchemos de Cristo. Como a palavra diz, habite ricamente a palavra de Cristo em vossos corações. Então, nós precisamos estar cheios da palavra. Vivemos um tempo onde as pessoas têm comichão, né, nos ouvidos, estão atrás de muitas coisas. Comichão, ansiedades, tudo tem que ser muito rápido, né? Valores totalmente deturpados. Vivemos tempos difíceis. Então, nós como mães, mulheres, avós, irmãs, nós precisamos viver aliançados, nos ajudando mutuamente, nos estimulando, né, no amor, na prática das boas obras, em buscar Cristo, nos colocar diante dEle, né, desfocar nossos olhos daquilo que é terreno e buscar as coisas celestiais. Para quê? Para que essa vida de Cristo, que é uma realidade em nós, ela realmente gere, né, gere através de nós vida, né? E como a Marisa também falou, o bom perfume de Cristo, né? Então, somente cheia dele que eu posso realmente passar pelas dificuldades, passar pelas tribulações, né? Buscá-lo de todo o nosso coração. E interessante que aqui no versículo 15 diz assim: e ela fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa. Não diz, comeu ela, Elias e o filho. Comeu ela, ele, Elias e toda a sua casa. Então, aquele pão, aquele azeite, foi para toda a sua casa. Foi para toda a família. Toda a sua casa. Então, a bênção do Senhor é para toda a nossa casa. Né? Para toda a nossa casa. Então, realmente, na casa daquela viúva, Deus estava presente. Por quê? Porque tudo vem dele. E nele está a suficiência. Nós só precisamos de Cristo. Cristo é a suficiência. Tudo que eu preciso, que você precisa, que qualquer que entrega a sua vida a Cristo precisa é dele mesmo. Nós precisamos dele. Então, nossos olhos têm que estar fitos nele. Nós temos que buscar ele. Nós temos que anelar por ele, desejar estar aos pés dele. Quebrar o vaso do alabastro, derramar o perfume nele, adorá-lo, servi-lo, amá-lo e obedecê-lo, né? O que ela teve aqui? Ela teve fé, ela creu na palavra do profeta e ela teve obediência. Então, a obediência é um princípio muito
importante. Né? Cristo foi obediente até o fim, até a morte de cruz. Por causa da obediência dele, que nós hoje podemos estar aqui, nos alegrarmos e termos esperança eterna, sermos salvas e remidas pelo sangue dele, porque ele obedeceu. Então, a obediência é um princípio fundamental na nossa caminhada, na nossa jornada. Ter um coração obediente, um coração sujeito não a pessoa, sujeito a Cristo, a palavra. Mas com isso eu também, aquilo que se estende a outras esferas, né? Quando eu obedeço a Cristo, obedeço a palavra, essa obediência, essa sujeição, ela se estende a toda a esfera da nossa vida. Né? Então, Deus é fiel, né? No versículo 16, diz que da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Então, Deus é fiel, ele cumpre a sua palavra. Em Mateus capítulo 24, 35, Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, a palavra de Deus, ela é a verdade. E a verdade liberta. E quanto mais verdade existir na minha vida, na tua vida, mais saúde teremos. Porque onde a mentira habita, existe toda sorte de doenças e perversidades. Quanto mais verdade, mais saúde se tem. Quanto mais verdade na minha vida, que é Cristo, a sua palavra, mais saudável eu vou ser. Saudável nos meus pensamentos, saudável nas minhas emoções, saudável no meu físico, saudável nos meus relacionamentos, saudável no meu servir. Quanto mais palavra e verdade existir na minha casa, mais saúde haverá na minha casa em todas as esferas de vida. Então, é um princípio. Então, Deus é fiel, a palavra de Deus, a palavra encarnada, a verdade, a realidade de todas as coisas. Então, nós precisamos ser cheios da palavra, ser cheios de Cristo, termos pessoas saudáveis. No versículo 17, o que acontece ali? Mais um episódio. Acontece que depois de tudo isso, né, a farinha não faltou, o azeite não faltou, morre o filho. Então, imagina a situação. Ela já estava num período de crise, né, aquela seca, e aí morre o filho. Interessante, né? Um episódio triste, dolorido, e ela, então, questiona o profeta. Então, ela questiona. Né? Interessante, porque no versículo 12, ela diz assim, olha, eu só tenho um pouquinho aqui de farinha, um pouquinho de azeite, tenho 2 gravetos, eu vou preparar, nós vamos comer, e depois disso nós vamos morrer. Então, ela diz, depois disso nós vamos comer, vai terminar, nós vamos morrer. E aqui no versículo 17, ela diz assim, vieste tu para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Então, aqui ela já mudou, né? E já questionou, então, a Deus. Então, muitas vezes, irmãs, nós pedimos ao Senhor mudanças em nossas vidas. Muitas vezes. Quem de nós não pede mudança? Né? Quando você vai caminhando, a palavra de Deus, ela é luz, e à medida que a luz vai penetrando no nosso coração, o que vai acontecendo? A nossa realidade começa a aparecer. Na tua luz, vemos a luz. Né? Então, aquilo que nós somos começa a aparecer.
E aí a gente vai, ai, Senhor, né, eu não quero mais ser assim, transforma meu coração, né, eu sou muito crítica, eu sou muito isso, eu sou muito julgadora, eu sou muito, né, só vejo isso, só olho aquilo. Né, então, coisas que falo demais, faço muita fofoca, maledicência, etc, etc. Eu quero ser diferente. Né? Então, quando a gente busca mudança em nossas vidas, aí o que vem? Vem a obra da cruz. Vem a obra da cruz. Por quê? Porque a morte do ego, ela precisa acontecer. Né? A disciplina do Senhor para a nossa santificação, ela é necessária. Né? Então, ela diz assim, você trouxe a minha iniquidade, a memória, a minha iniquidade. Ela então viu o quê? Ela viu a iniquidade dela, ela viu a realidade dela. Vieste tu a mim para trazeres memória a minha iniquidade? Então, assim, né, irmãs, é necessário. Quando nós estamos, né, na caminhada, a gente está orando, desejando a santificação, desejando Cristo, nós vamos passar pela cruz. Deus vai mostrar a nossa realidade, quem eu sou. Né? Porque nossa tendência é nós olhar o que o outro é. Nossa tendência é sempre olhar e ver o defeito do outro. Né? Nós somos muito prontas, né, para olhar e apontar. E nós precisamos aprender também a ver a nossa realidade. Porque nós somos todas iguais. Em todas nós habita a natureza humana. Todas nós fomos filhos da desobediência. Todas nós viemos de uma história familiar, como a Marisa até compartilhou a história dela, onde a nossa mente, a nossa estrutura, a nossa maneira de pensar, ela foi formada pelos rudimentos do mundo. Ainda que podemos ter aprendido coisas boas, mas nossa maneira de pensar, a nossa natureza humana, ela é pecadora. Né? Isaías diz que não há bem nenhum em nós, chaga nenhuma. Né? Será que nós seríamos melhores? Ou nós somos melhores do que alguém que está lá fora praticando toda espécie de perversidade? Penso que se a gente estivesse naquela condição, também faríamos. Não somos melhores que ninguém. Então, esse processo de santificação, né, é importante a gente ver a nossa realidade, buscar essa transformação e aprendermos, né, a termos misericórdia e compaixão para com o nosso próximo, para com o nosso irmão, né, entendermos esse processo, orarmos, nos dispormos, né, àquilo que o Senhor quer fazer. Então, Elias se estende sobre o menino 3 vezes. E o 3, na Bíblia, sempre fala de morte e ressurreição. Então, a obra da redenção se completa naquela casa. Ela não somente experimentou o milagre do sustento, mas também toda a obra da redenção se completou naquela casa. Ela, então, experimentou também a vida ressurreta. Quando ela viu ali o que Deus operou através do profeta Elias. Né? Então, às vezes, eu fico pensando assim, né, irmãs? Nós, quando a gente passa por esses momentos difíceis, ou quando deparamos com nossas realidades, como nós saímos das crises? Como nós saímos das lutas, das dificuldades? De que maneira eu saio? Né? Então, isso é uma pergunta para a gente parar e pensar. Como se eu estou buscando algo do Senhor,
Deus permite situações para que eu, né, o caráter de Cristo seja forjado em mim. Eu tenho sido aprovada? Como eu tenho saído disso? Então, isso são perguntas muito importantes. Saímos melhores? Saímos mais compadecidas, mais misericordiosas, mais fortalecidas na fé? Como a minha mente ficou? Como que eu mudei minha maneira de pensar? Né? Ou eu continuo a mesma? Né? Eu consigo ouvir melhor a voz de Cristo? Eu conheço essa voz? Né? Eu saio mais perceptível da presença dEle? Né? Eu discerno mais se a voz é a voz de Cristo, é a minha mente, ou é o meu pensamento, é algo que o inimigo, né? Como eu saio de tudo isso, né? Me torno mais obediente, né? Mais sujeita a Cristo, a sua palavra. Então, tudo isso digamos assim, importante a gente pensar e avaliar, né? Termos essa caminhada, essa jornada de percepção da nossa vida, da nossa realidade, da minha relação com Cristo, como que isso está no meu dia a dia. Quanto tempo eu gasto, né, aos pés de Cristo? Quantas coisas, né, a Marisa, achei joia que ela falou, o hábito que ela tem de escrever a sua luta, a sua necessidade. Qual é a minha maneira de eu me relacionar com o Senhor? Né? É na hora da refeição, rapidinho, fazer uma oração, ou de manhã cedo, né? Ai, mas hoje eu não tive tempo, né? E fazer tantas coisas. Né? Quanto tempo eu gasto, né, lendo a Bíblia, orando, silenciando, né? Porque às vezes a gente vai ler, vai orar e a gente fala. Tem uma lista desse tamanho, né? De pedidos e pedidos e pedidos. Mas quanto tempo eu silencio diante do Senhor para ouvir, para perceber esse mover dentro de mim e conhecer esse Deus maravilhoso? Então, as lutas, as crises, elas vão nos ensinando estas coisas. E a gente precisa perceber isso na nossa caminhada. Perceber, né? Perceber mesmo. Eu passo a temer mais a Deus, né? Porque a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? É o princípio. Princípio é a causa originária, né? Tudo tem um começo, é um princípio, é algo imutável, atemporal, é a causa que origina outra coisa. Então, é um princípio. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se a gente vive de qualquer jeito, né? Não teme ao Senhor o que nós estamos vendo, não temos temor do Senhor o que nós estamos falando, não temos temor do Senhor o que eu estou ouvindo. Como que eu vou experimentar a sabedoria, que é Cristo? Cristo é a sabedoria. Como que eu vou conhecer isso? Se torna, né? A gente acaba tendo uma vida, uma jornada, uma caminhada, não em lugares altos, né? Mas numa periferia, numa normalidade. Né? Então, isso é tão importante, né, irmãs? Na nossa casa, com nossos filhos, nossos irmãos, nosso esposo, enfim, como é importante nós sermos mulheres cheias de Cristo. Que quando abrimos nossa boca temos uma palavra de sabedoria, temos uma palavra rema,
né? Deus me falou isso, Deus tem feito isso, né? Eu tenho permitido a cruz, né? Tenho, né, permitido aquietar, né? Então, isso é importante nesse processo, né? Principalmente, né, um coração fortalecido, né, um ouvir o Senhor, ouvir o outro, valorizar mais nossa vida. Então, quando nós estamos cheias do Senhor e buscando isso, nós temos alegria, né? Alegria no nosso coração. Alegria de estar na nossa casa fazendo as coisas, alegria de estar com a vida, com os irmãos, né? Isso faz parte. O que nós temos visto hoje? Muita apatia. Muita apatia. As pessoas estão apáticas. As pessoas, ai, reunião, ai, isso. Né? Tanta apatia. Né? Apatia. Né? Deveria, digamos assim, hoje nós temos acesso a tantas coisas, deveríamos estar, né? Mas muito pelo contrário, esses acessos a tantas coisas têm gerado uma vida muito a nível de alma, e qualquer coisa me abala, me desanima, né? E olha, nós temos ainda uma jornada aí pela frente, as coisas vão piorar, né? Então, nós precisamos realmente estarmos cheias do Senhor, né? Buscarmos o Senhor, sermos mais compadecidas, né? Olhando com mais compaixão as pessoas, desejando mais, né, compartilhar Cristo, né? Abençoar nossos irmãos, porque a igreja, ainda que é um lugar, né, que nós não somos pessoas perfeitas, mas é um lugar onde nós temos uma comunidade, onde nós temos uma aliança, onde eu tenho Cristo, a minha irmã tem Cristo. Então, nós temos que andar em amor. Então, o amor, Jesus mesmo falou, que quando Ele voltaria, teria amor na terra, que o amor se esfriaria, de quase todos. Então, o amor, esse amor que se esfriaria é o amor ágape, é o amor de Deus. Isso tem que ser algo que nós temos que buscar. Senhor, meu coração, se nós estamos cheios de Cristo, nós estamos cheios de amor. E nós vamos aprender a olhar. Senhor, me ensina a olhar com teus olhos, me ensina a tocar com as tuas mãos, né? Eu quero a ti, eu quero te conhecer, eu quero te tocar, eu quero te ver, né? Então, que nós possamos realmente sermos mulheres com convicção do que nós cremos, convicção do que nós desejamos. Mulheres que tenham convicção, mulheres que façam diferença em qualquer lugar onde estão, né? Então, nós não, fazendo o fechamento aqui, irmãs, né, também não quero me estender, nós não sabemos quanto tempo, né, que Elias ficou na casa daquela viúva, né? Se foi até o final da seca ou não, mas com certeza a vida dela e de sua casa nunca mais foi a mesma. Então, que a nossa vida, a nossa casa, nunca mais seja a mesma, né? Cristo já entrou, já tem diferença, mas nós queremos mais, né? Queremos mais. Que o Senhor tire nossa apatia, que o Senhor tire nosso olhar para as coisas, enfim, para essa esfera, e nos levante, né, para olhar a Ele, buscar Ele, sermos mulheres cheias do Senhor. Amém, minhas irmãs? Amém.